Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática. Vamos acompanhar o módulo 24 da frente 1. Vocês vão iniciar agora um conteúdo bastante novo, tão novo quanto os conteúdos anteriores, porém um pouco mais importante em termos de incidência nos principais vestibulares e no Enem. A análise combinatória na verdade, na sua forma, tem um grupo de teorias que servem para a gente poder analisar situações em que o objetivo é a gente calcular quantos agrupamentos a gente pode fazer diante de uma situação. Bom, assim, só a título de introdução, a gente vai ter o princípio fundamental da contagem, a gente vai ter arranjo, a gente vai ter permutações, teremos também combinações. Então, assim, na sequência, a partir do módulo 24, se eu não me engano, até lá pelo módulo 26, 27, não, lá pelo módulo 27, a gente vai formar todo o corpo da análise combinatória, onde o principal, no final das contas, são os exercícios, né? A maneira de se aplicar o conteúdo visto, a maneira com que você pode fazer os cálculos envolvendo elementos de um conjunto que vão ser reagrupados. Enfim, a cada vídeo a gente vai ver uma teoria diferente, aplicar pelos exercícios. É muito recomendável que vocês tentem fazer também. É recomendável que vocês tenham um contato muito direto com os exercícios que estão resolvidos na parte da apostila aí, né, que tem uma seção de exercícios resolvidos. Outra coisa, é importante também você tentar bater cabeça um pouco nos exercícios. Eu digo que lá no TC, por exemplo, tem várias possibilidades de aplicação do que a gente vai ver aqui, tá bom? Bom, o primeiro tópico da análise combinatória que a gente vai ver é o princípio fundamental da contagem, que a partir de agora eu vou só chamar de PFC para não ficar escrevendo princípio fundamental da contagem o tempo inteiro. Ele também, em alguns momentos, em alguns materiais, eu já vi esse princípio ser chamado de regra do produto. Esse nome regra do produto é bastante sugestivo, já que a gente vai usar uma multiplicação para poder chegar a resultados de agrupamento. Então, no final das contas, quando a gente quer agrupar ou analisar possibilidades de uma situação acontecer, essa situação, a partir de agora, a gente vai chamar de evento. Esse evento, vamos dizer que quando esse evento tem alguns estágios, e aqui eu estou chamando o número de estágios de K, estágios ou etapas, provavelmente na hora que eu for fazer exercício com vocês eu vou falar mais etapa do que estágio, enfim, estágio. Quando o evento tem etapas para acontecer, o número total de maneiras com as quais o evento pode ocorrer é igual ao produto das possibilidades de cada etapa, ou seja, se você quer analisar um evento como um todo, a primeira coisa é você olhar quantas etapas que ele vai ter na sua sequência de acontecimentos. Depois você vai analisar de quantas formas cada etapa pode se mostrar. E aí no final você vai multiplicar todos esses valores. E esse é o princípio fundamental da contagem. A gente vai usar isso demais, mesmo quando a gente aprender outras teorias do tipo arranjo, permutação e combinação. O princípio fundamental da contagem vai estar sempre presente. Imagina um exemplo de princípio fundamental da contagem que você deseja fazer o seguinte: de quantas formas você pode escolher um curso superior? É lógico que isso é uma escolha muito pessoal, a gente não vai entrar nesse mérito, mas vamos imaginar que essa escolha vai passar por duas etapas. Primeira etapa, a escolha do curso, dentre 5 opções. De repente você está em dúvida entre 5 carreiras. Só que essas 5 carreiras estão presentes em 3 opções de universidade. A escolha do seu curso superior passa por 2 etapas. Primeira etapa, escolher o curso. Segunda etapa, escolher a universidade. De quantas maneiras ou quantas possibilidades diferentes você tem para a escolha do curso? Esse é o princípio fundamental da contagem. Vai acostumando que a cada exercício a gente vai usar uns tracinhos assim para representar as etapas, e o número que a gente coloca em cima do tracinho representa a quantidade de maneiras que aquela etapa pode apresentar. Então vamos lá. Primeira etapa, escolha do curso, 5 opções. Segunda etapa, escolha da universidade, 3 opções. O princípio fundamental diz que você tem que multiplicar.
Então, para a escolha do curso nessas condições, são 15 maneiras distintas, ok? Nas técnicas de contagem, né, que a gente vai principalmente diferenciar os agrupamentos, na hora que eu tiver, porque não foi o caso do princípio fundamental da contagem, poderia até ser, mas você pode ter situações em que você tem alguns elementos de um conjunto que você vai ter que reagrupar. Por exemplo, imagina a sala dos 6 para a gente poder fazer duplas. Quantas duplas diferentes que a gente pode fazer na sala dos 6? Ou, assim, quando vocês forem fazer uma comissão de formatura com 3 pessoas, quantas comissões de formaturas distintas que a gente poderia ter no agrupamento de 3 em 3 da sala de vocês? De um agrupamento novo para o outro, a natureza dos elementos vai interferir. Óbvio que se você mudar um elemento, você tira uma pessoa e coloca outro, o agrupamento fica diferente. Mas também existe a possibilidade, e é aqui que é a parte principal, gente, em que os agrupamentos podem se diferenciar apenas pela ordem dos elementos. Imagina assim, uma corrida de atletas e os 3 primeiros vão formar o pódio. Você acha que colocar os atletas na seguinte ordem, o atleta A primeiro, B segundo, C terceiro, ou o C primeiro, o A segundo e o B terceiro, você acha que é o mesmo pódio? Obviamente não, porque apesar de você ter mantido os mesmos elementos, mudando a ordem dos elementos, você também pode mudar o resultado de alguns agrupamentos. Esses agrupamentos que são mudados simplesmente pela ordem dos elementos, a gente chama de arranjos. No caso, a apostila de vocês está com a primeira ideia do arranjo simples, que a palavra simples aqui é sem a possibilidade dos elementos se repetirem, mas importantíssimo, ó, você vai trabalhar com a teoria do arranjo quando no agrupamento a ordem do elemento vai influenciar no resultado. Por exemplo, no pódio, quando você vai sentar assim no cinema, que as cadeiras são numeradas. E aí, se você tiver N elementos para distribuir, para organizar em forma de arranjo, com a ordem importando de K em K, você vai usar essa fórmula aqui. Na hora de aplicar o exercício, a gente vai ver isso e você vai saber quem é o N e quem é o K no exercício, porque o N tem sempre que ser maior que o K. Em algumas vezes, pessoal, na hora de fazer uma questão sobre análise combinatória, você vai ter a oportunidade de fazer a contagem, como a gente costuma dizer, na raça, de analisar todas as possibilidades quando as possibilidades estão em números pequenos. O exercício número 1 e o exercício número 2 vão estar aí para poder demonstrar isso. Em outras situações, nos próximos exercícios, vocês vão ver que às vezes o 3 também vai dar para a gente fazer uma contagem rápida aí. Em outras situações, você vai ver que o número de agrupamentos é bem grande, então a gente não pode se dar ao luxo de analisar agrupamento por agrupamento. Mas enquanto a gente aplica exercício, o importante é você criar experiência. Então, eu repito o que eu falei anteriormente. Dá uma olhada nos exercícios resolvidos da apostila. Se for preciso, repita várias vezes a resolução dos exercícios que a gente faz aqui no vídeo. Essa parte da matemática, assim como outras, né, é importante